presbítero Arsênio, que nessa noite irá expor o Evangelho de Cristo a nós. Graça e paz, igreja. Que a paz de Cristo, e a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 28, de 23 a 29. Sempre é um privilégio estar aqui falando das coisas do Senhor, falando de quanto o Senhor é bom e misericordioso com cada um de nós. Isaías 28, de 23 a 29, diz o seguinte: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear, ou todo dia sulca a sua terra e esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem, pois o seu Deus assim o instrui devidamente, o ensina, porque o endro não se trilha com instrumentos de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toda a honra, Senhor, toda a glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Sabemos, Senhor, quão limitados somos, Senhor, para trazer as suas verdades, ó Pai, para levar o povo ao conhecimento, Senhor. Sabemos, Senhor, da nossa limitação. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes os textos, ó Pai, são complexos, ó Pai, e não conhecemos toda a história. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, que é quem conduz, ó Pai, o culto de louvor e adoração, Senhor. O Teu Espírito que nos ensina, o Teu Espírito que nos instrui, que traga entendimento, Senhor, ao nosso coração, que traga entendimento à nossa mente, ó Pai. Dá-nos, ó Pai, um coração e uma mente receptiva à Sua palavra, ó Pai. E, ó Deus, que no nome de Jesus, o Senhor possa, ó Pai, tocar nas nossas vidas, ó Pai, e nos transformar cada dia mais pelo poder do Evangelho de Cristo. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vamos falar sobre a necessidade do conhecimento de Deus. O pastor Seu Shed, ele falava assim que a coisa mais importante que tem é o conhecimento sobre Deus. E é uma verdade. O que tem de mais importante é o conhecimento sobre as coisas de Deus. É buscar cada dia mais entender o que o Senhor tem a nos dizer. Por que ele escreveu um livro escrito em mais ou menos 1.500 anos, mais de 40 autores, um livro que, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vê o quanto ele é bem costurado uma história com a outra. Veja que essa história da palavra de Deus, essa história é do verdadeiro Deus. O Senhor é o personagem principal. Essa história da Bíblia, esse drama bíblico, ele vai trazer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é poderoso, e vai demonstrar a glória do Senhor sobre todas as coisas. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento sobre Deus. Quem é o Senhor? Como que Ele age? Como a Carla diz, quem é o meu mestre? Eu sigo o que o meu mestre fala?
Agora pensa comigo, meu irmão. O conhecimento, ele está relacionado, e isso conforme o dicionário, diz que conhecimento é a capacidade de questionar e refletir sobre a realidade, com base na razão e na lógica. É a capacidade de descobrir, entender, aprender e compreender coisas. Além disso, ele pode ser aplicado criando e experimentando algo novo. Atualmente, o conhecimento do homem, lógico que ele é transformador, né? Ele é aplicado à tecnologia, ele é aplicado a tudo que a gente pensa. Pensa que bênção que é, né? Esse ar-condicionado, não é? Não, pensa o que é. Deus dá a capacidade para o homem, do homem criar o ar-condicionado, do homem criar um computador. Pensa na capacidade que o homem tem de demonstrar a imagem e semelhança do Senhor em tudo que ele faz. Olha que coisa bonita. Vocês já pararam para pensar? Vocês já pararam para pensar que se você chegar aqui num carro, quanto de tecnologia que foi necessário e um conhecimento que o ser humano adquiriu para construir uma coisa boa. E essa coisa boa, a gente tem que perceber que é o Senhor instruindo, o Senhor chegando, que muitas vezes a gente pensa que é o acaso ou esforço simplesmente do ser humano, mas na verdade a gente sabe que Deus está trabalhando. Por quê? Porque quando Ele fala que o homem tem a imagem e semelhança dele, Ele está falando na capacidade também de criação e desenvolvimento. Olha que bonito. Porém, a gente percebe que o mundo, ele tem mais muito conhecimento mesmo. Hoje eu estava até olhando uma reportagem que ela falava sobre o homem desenvolvendo, né, a tecnologia de tal forma que ele tem satélite para todo lado, que ele é possível até encontrar eu e você, se quiser. Mas olha aqui o que acontece com tudo isso. A gente percebe que mesmo o homem criando tanta tecnologia, nós vemos que o mundo não demonstra a glória de Deus. O mundo, esse conhecimento, ele não demonstra que o Senhor é todo-poderoso em todos os lugares. Ele não demonstra a glória de Deus com o conhecimento adquirido. Quando nós temos um conhecimento tecnológico fantástico, porém nós temos muitos problemas ainda. Veja que o homem conhece muito de tecnologia, de história da Bíblia, mas não conhece Deus, muitas vezes. O homem conhece muito sobre comportamento humano. Ele é capaz até de dizer o porquê que os casais separam. Porém, a estatística diz que no Brasil, nós estamos falando que em torno de 47% dos casamentos acabam. O homem é capaz de desenvolver tecnologias e máquinas, né, construir coisas belíssimas, casas, e a gente vê que muita gente ainda passa fome. A gente vê que existe um problema com a nossa cultura, com o desenvolvimento do quê? Do nosso entretenimento, músicas que deveriam glorificar o Senhor, e muitas vezes estão fazendo o quê? É só vocês perceberem o carnaval. O carnaval está chegando aí. Vocês vão ver fantasias, vocês vão ver cores, vocês vão ver aqueles carros. Tudo para quê? Tudo coisa que desagrada realmente o Senhor. Não glorifica o Senhor. Então existe algo errado, e algo errado que não se consegue o quê? Que o coração do homem, ele não é transformado. O conhecimento existe, a gente percebe que Deus deu, ainda que muitos não acreditem, o conhecimento de Deus, a imagem e semelhança de Deus, ela está em cada ser humano. Porém, aonde é aplicado o conhecimento de Deus? Ou será
que nos está faltando outro conhecimento do Senhor. Veja que quando o homem ele vai desenvolvendo, logo no Éden, ele já quebra os mandatos que o Senhor deu. Quais foram os mandatos que o Senhor deu? O primeiro foi o mandato espiritual que ele quebra. O relacionamento entre Deus e os homens ficou diferente. Pensa que o Senhor passava e visitava, e quando ele visitava, talvez ele estivesse até falando para o homem: meu filho, é isso aí, aprende, desenvolve, leva a minha glória por onde você for. E existe uma linha teológica que diz que o dever do homem era que levasse a glória sobre toda a terra, expandindo, saindo do Éden, e foi quebrado. E aí a gente vê também que o mandato social é quebrado. A partir do momento que sai, que o Senhor chama eles, a gente já percebe que existe um conflito de casal. Depois, conflito dos filhos, e por aí vai. E o mandato cultural, a gente percebe que a força do trabalho, o Senhor fala que a terra, ela não daria as coisas fácil, não. Seria mais difícil. O homem iria suar e suar muito para conseguir as coisas. Então, veja só que o conhecimento sobre as coisas de Deus, o conhecimento sobre a tecnologia, nos parece que são coisas distintas agora. Eu acredito que deveria ser o seguinte, sem a queda, que o homem faz uma coisa boa e ele faz: olha, Senhor, eu vou te glorificar com isso, Senhor. Eu desenvolvo essa tecnologia, desenvolvo esse carro, esse veículo, ainda que fosse um foguete, tudo para quê? Para que a glória do Senhor estivesse sendo expandida. Mas hoje a gente percebe que muitos do que desenvolvem se esquece que existe um Deus que deu inteligência para ele. E a gente percebe aqui no texto que ele vai falar muito das consequências da falta do conhecimento do Senhor. E por que o homem deve buscar esse conhecimento? E que conhecimento é esse? E aí, voltando no livro de Isaías, o livro de Isaías 28, ele vai narrar sobre o reino do norte e sobre o reino do sul. Ele vai falar sobre a impiedade de Efraim, que representava o reino do norte, e a impiedade de Jerusalém, que representava também o reino do sul. E ele vai tratando aqui sobre a liderança civil, religiosa, sobre o povo, que existia uma grande corrupção. Então, todos os corações estavam corrompidos, que não conseguiam compreender as coisas do Senhor. O pastor Heber Júnior, ele conta um relato que ele ficou sabendo do pastor John MacArthur. Se eu não me engano, John MacArthur. Que ele chega e fala o seguinte, que ele foi convidado para fazer uma palestra numa grande faculdade, e a palestra era para a equipe, para os formandos de filosofia. E aí, quando ele recebeu esse convite, ele falou: vai ser tenso falar. Como é que eu vou falar sobre vida? Como é que eu vou falar sobre comportamento com este povo? E aí ele começa a palestra dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui falar para vocês por que as pessoas têm problema de casamento, por que existe injustiça social, por que existe problemas de relacionamento. Foi falando. E aí ele falou: mas eu sei que vocês não vão entender. E é lógico que ele esperava a pergunta. Tá bom, né? Pastor mais soberbo, por que é que a gente não vai entender? Ele falou: e é aí que começa. Para você entender, você tem que entender o quê? Compreender as coisas de Deus. Ter o conhecimento de Deus. Olha só a importância que tem. E aonde vai juntar, né, as duas peças, que aparentemente a gente acha que são duas coisas distintas, mas não são. Então, olha só, em Isaías 28:1, ele vai falar assim, ó: ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim e da flor caduca da sua gloriosa formosura.
que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Veja só que ele vai trazendo o quê? Ele vai trazendo o quanto Efraim se achava bom, o quanto Efraim se achava bonito, se achava melhor, e o quanto aquilo já não significava mais nada. E aí ele vai falando, vai seguindo e vai falando no 28:4. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale, será como o figo prematuro, que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal apanha e já o devora. Ele vai falando o seguinte: olha, você se sente assim, e você de fato é como um figo, que é só pegar, e aqueles primeiros figos que se pega e se prova. E ele vai falando e vai relatando, e aí a gente percebe que esse fruto não seria aproveitado por eles, seria aproveitado pelos assírios. Por quê? Porque logo na sequência os assírios iriam invadir o Reino do Norte. Em 722, o Reino do Norte é invadido pelos assírios. Olha só, o profeta ele vem falando, ele vem relatando sobre a maldade, ele explica a maldade do povo, ele explica sobre a corrupção do povo, ele fala que o povo tem que alertar, se atentar à palavra do Senhor, e o povo não ouve. E aí em 722, o Reino do Norte levado cativo. Só que o profeta, ele não para por aí, e ele vai ensinando, e a Israel, aí ele muda do Reino do Norte para o Reino do Sul, e ele vai tratando como se fosse a seguinte coisa, ele fala: olha, vocês percebem o que aconteceu com o seu irmão do Norte? Vai acontecer a mesma coisa com vocês. E ele narra de novo, no 28:7 ele vai falar da corrupção dos sacerdotes, corrupção da liderança, sobre mentira, sobre engano. Ele fala de bêbados que cambaleiam e erram a visão. Olha o que ele está falando para o povo de Israel. Ele não está falando para o povo que era fora da aliança. Ele está falando para o povo da aliança. E ele fala assim: ó, vocês são como bêbados que erram a visão. E ele fala no 28:9, a quem se ensinaria o conhecimento, ó, quem se daria a entender, ou que ouviu? Ele fala: vocês ouvem e não ouvem nada. Vocês escutam e não aprendem. Existe desprezo de vocês pela palavra do Senhor. E ele vai narrando e vai falando: olha, ninguém busca o conhecimento verdadeiro do Senhor. Ninguém busca cumprir os preceitos do Senhor. Ele fala também que Judá se aliou com o Egito. Sabe por que Judá se alia com o Egito? Para se sentir seguro. E aí o Senhor fala o seguinte: olha, não adianta, porque quando vier o meu juízo, tanto um como o outro vai sofrer com juízo. E aí, no mesmo texto, ele vai falar que Deus levanta o juízo, e ele vai tratar sobre a invasão de Israel, só que Deus, ele mostra que o povo precisa de uma transformação, e essa transformação vem em forma de juízo, porém, vem em forma de misericórdia. E essa é a beleza do Evangelho, quando ela trata que o Senhor é obrigado a aplicar o juízo dele por ser justo, ele traz também sobre nós a misericórdia. E veja que não é diferente de nada que acontece nos nossos dias. A corrupção, ela está dentro e fora da igreja, ela está nas casas, ela está no meu e no seu coração. Por isso que a cada dia o Senhor Jesus precisa transformar o meu e o seu coração. Se não for o Evangelho de Cristo tocar nos nossos corações e nos transformar, nós não conseguimos, por nosso próprio esforço, fazer com que a nossa vontade seja de trazer honras e glórias ao Senhor. Então veja só, continuando o texto, e já no
no 28, de 23 e diante, o profeta ele vai apontar para a salvação. Ele vai falar, olha, você está vendo como é que o lavrador vai fazer com a terra? Olha a transformação que ele vai fazer. Ele usa métodos e usa estruturas que o próprio Senhor deu a ele para fazer. Então veja só, ele fala, olha, tudo isso que é feito, alguém um dia falou para fazer. Se você tentar fazer de outro jeito, não vai dar certo. Por quê? Porque existem estruturas que devem se fazer para que a terra produza o quê? O fruto dela. Então ele fala do processo de plantio, do processo de colheita, dos processos em geral. Ele fala que Deus ensina, Deus instrui, Deus capacitou, e Deus é quem vai orientar ele de como ele fazer para que a terra renda os frutos. Olha que bonito. São coisas simples que a gente não imagina, por quê? Porque todo dia a gente vai no mercado, está tudo pronto, né? Chega em casa, transforma lá, vai cozinhar e vai transformar. E isso nem passa pela nossa cabeça que existiu a instrução do Senhor para que esse alimento chegasse. Percebe o cuidado que existe do Senhor em todas as coisas na nossa vida? Percebe a glória do Senhor em cada detalhe que existe nessa vida? E mesmo assim, a gente é capaz de insistir e negar sobre o conhecimento do Senhor. A gente acha que o ensino do Senhor serve agora aqui, ó. O ensino do Senhor é dentro da igreja, mas o ensino do Senhor e o conhecimento do Senhor está em toda parte. Por quê? Porque a grandeza de Cristo, eles têm que estar na nossa vida. Percebe o que é isso, meu irmão? Vocês querem ver um exemplo prático da presença do Senhor e do ensino do Senhor transformando as nossas vidas? Pensa só, vou falar de uma realidade minha. Pensa de um motorista que ele tem que levar uma mercadoria daqui lá para o norte. E aí esse motorista, ele vai levar em torno de 2 milhões... Som. O motorista ele vai levar em torno de 2 milhões de mercadoria. Ele vai levar um equipamento de mais ou menos 1 milhão, 1 milhão e 300. Pensa na responsabilidade que se tem. Agora pensa, meu irmão, se esse homem, ou mulher, porque temos bastante motoristas também, se é uma pessoa comprometida com o Senhor, e você percebe a integridade que ela tem que ter e a responsabilidade para com o Senhor de fazer a coisa certa. E aí vocês podem falar, mas tem pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor e faz a coisa certa. Porém, aquele que tem um compromisso com o Senhor, ele tem que fazer porque ele é servo do Senhor, é o reino de Deus. Porém, eu posso garantir para vocês que muitos motoristas chegam lá e não estão nem aí. Não estão nem aí com outros carros, não estão nem aí com carga, não está pouco se importando. E ainda se tem um acidente, outras pessoas chegam a pisar na cabeça de um motorista ferido para roubar a carga. Percebe o quanto o ser humano precisa de Deus e o conhecimento ele precisa atingir todas as escalas, em tudo que a gente faz. Pensa no atendente de um fast food que você vai e pede um lanche, e ele trata como um total desrespeito. Ele pega até, joga o seu hambúrguer no chão e entrega para você. Vocês pensam que isso é difícil acontecer? Agora pensa o quanto precisa dessas pessoas também que trabalham, seja onde for, ter o relacionamento com o Senhor e fazer com que o conhecimento de Deus e o conhecimento sobre Deus faça diferença na vida dela. E eu estou falando isso, todos nós aqui. Eu trabalhando onde eu trabalho, vocês, todos nós temos a responsabilidade de levar a glória do Senhor
sobre todas as coisas. O conhecimento de Deus, ele tem que ser um conhecimento transformador na minha e na sua vida. Cristo pagou um alto preço por mim e por você, para transformar o nosso coração e nos dar vida. E cabe a nós honrar ao nosso Mestre, seguir o que Ele nos ensina. E o que Ele nos ensina não é somente que a gente tem que ser bom aqui dentro. Você tem que fazer exatamente o que Ele fala, em todos os pontos, aonde você pensar, em todos os seus relacionamentos. Lembrando que os mandatos do Senhor que Ele nos deu, Ele envolve relacionamento com o Senhor, relacionamento com a família e o próximo, e relacionamento com o trabalho. Pensa que em tudo o Senhor quer o quê? Que a glória dEle esteja sobre a mim e sobre a sua vida. E a gente demonstrando que o poder do Evangelho é transformador, e ele faz diferença. Agora veja só, em Oséias, vamos abrir em Oséias 4, de 1 a 6. Veja o que a falta do conhecimento traz e as suas consequências. Oséias 4, de 1 a 6, parte A. Oséias 4, de 1 a 6 diz: Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com aves do céu, e até o peixe do mar perece. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreende, porque o teu povo é como os sacerdotes os quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Olha só a exortação que o Senhor nos faz, e assim Ele usa um profeta. Nós estamos falando de um profeta lá do Velho Testamento. E aí, quando a gente lê um texto desse, ele fala, olha, o pecado está no meio do povo ainda. Falta verdade, falta amor, falta conhecimento. Temos um coração corrupto. Parece que a verdade que ele falou lá está aqui. Está aqui de tal forma que ainda está no coração das crianças, está no coração dos adolescentes, coração dos jovens, está naqueles que têm que, nos pais que devem exortar, que devem ensinar. Falta o conhecimento do Senhor sobre a terra. Veja que nós corrompemos tudo o que o Senhor nos ensina. E o povo é destruído por quê? Porque falta o conhecimento do Senhor. Lembrando, irmãos, que as nossas casas, elas são continuamente abaladas, por quê? Por muitos ensinos aí do mundo. E cabe a nós trabalhar para quê? Para que não entre na nossa casa esse mal. E esse é um trabalho que o Senhor nos coloca nas mãos para fazer. Veja que o povo é destruído porque realmente falta o conhecimento. E o conhecimento do Senhor não é abrir livros que falam do Senhor, estudar teologia simplesmente, mas é aplicar o conhecimento de tal forma que o Evangelho faça diferença nas nossas vidas todos os dias. Agora também Colossenses, ele vai falar sobre a necessidade do conhecimento. Em Colossenses 1, de 9 a 12, ele vai falar uma coisa belíssima. Ele vai falar, por essa razão, olha o que Paulo fala aos Colossenses. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneo à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Olha só, Paulo faz uma oração e fala para transbordeis do pleno conhecimento de Deus, para quê? Para frutificar. E por que a gente tem que ser cheio do conhecimento de Deus para frutificar? Porque somos servos do Senhor, somos representantes do reino de Deus, e por isso Deus nos faz idôneo. E aí a gente olha e fala, mas como tem pecador nessa igreja? Mas o Senhor falou que você é santo. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Cristo te fez santo. O sacrifício de Cristo te faz idôneo. E aí, como representante do reino de Deus, temos que ser idôneo. Pense, irmão, que quando o Senhor criou o Éden, e Deus passeava pelo Éden, Ele instruía Adão. Pensa que quando Ele chamou Abraão para andar com Ele. Quando o Senhor manda o povo para o deserto, que o Espírito de Deus leva o povo no deserto, o povo aprende a confiar no Senhor e a andar nos caminhos do Senhor. E aí a gente vê que quando Jesus chama os 12, olha que bonito, 12 homens que talvez nenhum de nós escalaria ele para o time. Só confusão. Pense você colocar um zelote com um publicano, um ia matar o outro. Pensa você colocar pescadores com pessoas que muitas vezes fazia cálculo e possivelmente era mais instruído. Pensa que é isso. Pensa que homens problemáticos, que o Senhor chama esses 12, vem aqui, vamos caminhar junto. E todos esses homens, essas situações que eu falei, todos esses tinham uma única característica: aprender a andar com o Senhor. É muito bonito isso. O Evangelho de Deus, ele transforma, ele convida você a aprender a andar com o Senhor. Ele convida você a aprender e aplicar o amor de Cristo. E o amor de Cristo, ele tem que ser transformador. Muitas vezes a nossa lógica e a nossa justiça não é a lógica e a justiça do reino de Deus. Muitas vezes a gente tem que refletir e falar, nessa situação, o que é, como eu tenho que glorificar o Senhor? Veja o que é glorificar o Senhor em toda e qualquer situação. E voltando em Isaías, Isaías 26, de 2 a 9, ele vai nos ensinar como somos chamados para aprender e distribuir esse aprendizado. Isaías 26, de 2 a 9 diz: naquele dia se entoarás cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluarte. Abri vós a porta para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a, humilha, até a terra, até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Meu irmão,
Esse texto, e aí Isaías vai terminando, ele vai falando sobre uma nação justa. E essa nação justa já chegou, sabe por quê? Porque o Senhor morre na cruz, por mim e por você. Ele vai nos justificar e vai nos santificar. Ele cria uma nação justa que é a igreja do Senhor. Olha a responsabilidade que nós temos. Um povo que guarda a fidelidade dele. Ele fala da paz, que ele tem paz com aqueles que têm um propósito firme. Qual o seu propósito com o seu irmão? É firme? O seu propósito de relacionamento com o Senhor, como é? Como está? É firme? A sua confiança está na rocha, que é o Senhor. A esperança está no Senhor. E olha que bonito. A justiça do Senhor deve reinar sempre. E você sabe que a justiça do Senhor... A justiça do Senhor não é aquele que coloca a mão e pesa simplesmente, pesa sobre o povo, e a gente vai arder no mármore do inferno se fizer coisa errada. Não é isso não. É você mostrar que você em Cristo, você trabalha, você conduz, você ensina, você instrui, você admoesta. Por quê? Porque você leva a justiça daquele que te restaurou, aquele que te deu vida enquanto você estava morto. Olha só que coisas bonitas que o Senhor faz. Ele nos mostra a consequência do nosso pecado, ele nos mostra que falta verdade, que falta amor, que falta conhecimento. Ele fala que nós temos que conhecer ao Senhor para quê? Para frutificar. Para quê? Porque somos idôneos mediante o Senhor. Ele fala que Ele constrói, Ele construiu, Ele morreu, ressuscitou e construiu uma nação justa, um povo que guarda fidelidade, um povo que tem propósito firme, um povo que confia no Deus dele, e um povo que faz que a justiça do Senhor reine sobre todas as coisas. Tanto você como eu, meu irmão, nós somos chamados para andar com o Senhor. E quando você anda com o Senhor, você é chamado para glorificar o Senhor. E sabe como você glorifica? A cada dia mais, com descobertas, com o conhecimento que o Senhor te deu, e um conhecimento aplicado, aonde você estiver. No seu trabalho, você desenvolvendo o seu trabalho, você está glorificando o Senhor. Você cuidando, você atendendo, você prestando serviço, ou você criando, você glorifica o Senhor. Você trazendo um metrô até Guarulhos, isso é uma bênção, né? Não é uma bênção? Isso é glorificar o Senhor. Pensa o quanto glorifica a capacidade que o Senhor nos dá. Só que nós somos chamados também para, além de levar a glória do Senhor, levar a justiça do Senhor, levar o conhecimento do Senhor. Sabe por quê? Porque eu e você, nós participamos do processo de redenção do Senhor. Vocês conhecem aquelas 4 divisões que tem? Que o mundo foi feito, tudo bom, a criação. E aí o homem caiu. E aí existe a redenção e a consumação. E nós estamos num processo que nós trabalhamos, que o Senhor nos dá essa oportunidade, esse privilégio de trabalhar no plano de redenção, que é levar o Evangelho, é levar a glória do Senhor. Veja que em tudo isso que Ele ensina, o conhecimento dEle, o que Ele desenvolve, o que Ele faz com que a gente aprenda, Ele glorifica ao Senhor, tanto dentro da igreja como onde você estiver. E você, como servo do Senhor, você participa do plano de redenção dele para com todos os homens. E o plano de redenção, ele pode ser pregando, logicamente, mas ele é trabalhando aonde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, dando testemunho simplesmente na escola que você estuda. Isso é o plano de redenção do Senhor, abrangendo toda a terra,
a glória do Senhor. O mundo conhecendo a redenção do Senhor. E o mundo entendendo o seguinte: olha, esse mundo caído, pessoas com problemas morais, pessoas com problemas de enfermidades diversas. Esse plano, esse mundo, ele é salvo pelo poder de Cristo. E é isso que nós estamos divulgando. É isso que nós estamos falando. Sabe por que nós fazemos isso? Porque conforme Isaías, ele vai falar: porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça de Deus. Olha que bonito. Olha o que o Evangelho proporciona a cada um de nós. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É aprender e aplicar. É aprender e frutificar. É conhecer e frutificar cada dia mais. Por quê? Porque foi para isso que o Senhor nos comissionou. Somente o conhecimento prático de Cristo que é capaz de transformar vidas. A minha vida, a sua vida, ela só consegue ter a transformação mediante o poder do Evangelho. O amor de Cristo que deve brotar no meio de seu coração, só com o Evangelho de Cristo. Muitas vezes a gente tem situações que é lógico, a gente quer, se fosse possível, matar a pessoa. Pensa no trânsito. Isso é um negócio, eu até estava conversando com a minha família, o trânsito está virando um negócio do mal. Eu estou achando que eu não vou conseguir mais dirigir, não é possível. Porque a gente fica tão irritado. Só que eu tenho que pensar que, da mesma forma que eu acho que o outro é um motorista ruim, eu sou igual, né? Imagine quantas barbeiragens eu faço sem saber. Só que eu tenho que compreender que é o Senhor que transforma, seja Ele me dando paciência, seja Ele me fazendo uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu represento o reino de Cristo. Eu represento o reino da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo não é a minha justiça. Eu gosto muito de Hebreus e também daqui umas 2, 3 semanas eu devo estar até ministrando essa aula sobre Hebreus. E o texto de Hebreus 3,13, ele vai falar que a gente exorta uns aos outros com uma finalidade. E a finalidade é de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E eu queria, meu irmão, que a gente compreendesse isso. E terminando essa mensagem, eu queria que vocês guardassem isso no coração de vocês. O conhecimento de Deus, ele é muito importante para ficar só comigo, com você. O conhecimento de Deus, ele tem que fazer parte da minha e da sua vida, de tal forma que a gente frutifique, que a gente traga a outras pessoas, participe do processo redentivo. Que, se necessário, você tem que exortar, você tem que ensinar, instruir, porque a palavra de Deus assim ensina. Sabe para quê? Para que nenhum dos corações seja endurecido pelo engano do pecado. Se hoje o mundo tem um conhecimento muito grande de tecnologias, de pesquisas, entre outras coisas, saiba que falta e muito do conhecimento sobre o Deus verdadeiro. E esse é um papel meu e seu, levar a glória do Senhor, para que os corações não sejam endurecidos pelo engano do pecado. Pense, meu irmão, pense na nossa tarefa de entender que eu venho aqui louvar e exaltar o Senhor. Só que eu participo do reino de Deus, que todos os dias eu tenho que mostrar que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, e só Ele pode redimir essa terra. Pense isso, meu irmão. Aplique isso na vida de vocês, e saiba que você representa o reino de Deus nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina, ó Deus, mesmo com os seus profetas, ó Pai. Profetas, Senhor, que fizeram o trabalho do Senhor há 800 anos antes de Cristo.
pessoas muito distantes, Senhor, da nossa realidade, mas que falam, ó Pai Santo, como se estivessem, Senhor, vivendo hoje em dia no nosso tempo, ó Pai. Pai, assim como eles tiveram, Senhor, a responsabilidade de levar a sua verdade, Senhor, e chegar até nós, e transformar esse povo, Senhor, que glorifica o nome do Senhor nessa casa. Que cada um de nós, ó Deus, compreenda a responsabilidade de conhecer o Senhor, para que os nossos corações sejam transformados, e conhecer o Senhor para levar o Evangelho de Cristo a quem tanto precisa. Usa, Senhor, as nossas vidas nesse processo redentivo, ó Pai, nesse processo de transformação. Usa, Senhor, os nossos conhecimentos. Usa, Senhor, usa-nos para educar, ó Pai Santo, para exortar, para ensinar, ó Pai. Usa-nos para ser melhores pais, melhores professores, melhores irmãos, melhores chefes, melhores advogados, engenheiros, professores, ó Pai. Usa cada um do seu povo, ó Pai, para te glorificar a cada dia. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor. Amém, ó Pai.